Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Já. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre liberdade, tá? É uma coisa que eu só fui aprender plenamente ao mudar para os Estados Unidos e demorou alguns anos ainda, tá? O título desse vídeo é: O brasileiro não sabe o que é liberdade. Isso já foi tolhido do brasileiro faz muito tempo. Já o governo brasileiro é um governo tirânico, por mais que as pessoas achem que é um governo democrático, é um governo completamente tirânico, onde todas as instituições, tudo é feito para diminuir o cidadão, tá? E aumentar o poder das autoridades, tá? Autoridades entre aspas, tá? Quem deveria colocar essas autoridades lá é o povo, o brasileiro, e não um processo completamente corrupto e cada vez mais discutível, né? Ainda mais com urnas eletrônicas de uma empresa venezuelana e tudo mais. Mas isso é outro ponto. Eu quero dizer uma coisa muito mais fundamental, uma coisa que já se perdeu no Brasil. Poucas pessoas ainda se lembram, se sequer se lembram ou sabem o que é liberdade, que é a liberdade plena de um indivíduo e não de um país socialista, comunista, tá? Quando você abraça o socialismo, você está abrindo mão da sua própria liberdade individual. Isso é extremamente nocivo para a sociedade em geral, tá? Aí você mata ideias, você destrói o próprio progresso. Os próprios progressistas se ferram nessa daí. Bom, mas o que eu estou dizendo? O Brasil é um país onde você não tem liberdade de expressão. Existem várias maneiras de políticos, tem até leis agora sendo discutidas, se já não foram passadas, que se você falar mal de político na internet você pode ser processado e preso e tudo mais. Isso é uma aberração na justiça americana, isso jamais passaria. Aliás, isso é defendido na primeira emenda da Constituição americana. As instituições religiosas são protegidas aqui, por mais malucas que sejam. Nos Estados Unidos a liberdade religiosa é praticamente plena, tá? Eu não vou dizer que não existem abusos da Constituição nos Estados Unidos, existem sim, mas em geral a população ainda, em sua maioria, respeita liberdades individuais, tá? Então no Brasil não existe liberdade de expressão, todos os meios de comunicação são, entre aspas, públicos, né? Eles têm que ter autorização do governo e não existe uma liberdade religiosa mais ou menos, tá? Existe, mas acho que a única coisa que é mais ou menos respeitada no Brasil. Direito da defesa não existe no Brasil, você não pode se defender, você não pode ter os meios de se defender nem contra a criminalidade e nem contra o maior tirano de todos, o maior assassino da história de todos, que é o seu próprio governo. A história mostra, isso é história, tá? Isso é fato. Quem mais mata no mundo é o seu próprio governo ou um governo invasor, mas nesse caso é Stalin, Hitler, esses caras malucos. Desde o começo da existência do humano, o pessoal se organiza no poder e no final acaba indo contra seus adversários políticos. Isso em qualquer governo de direita, de esquerda, de qualquer tipo de governo, a concentração excessiva do poder gera tirania no Estado e acaba sempre em genocídio, uma hora ou outra, tá? Mas hoje existem lugares que estão se centralizando, que ainda não aconteceram esses problemas, mas irão acontecer com certeza, a história sempre se repete, tá? Isso tem casos recentes disso acontecer, tá? Em guerras do Oriente Médio, populações de cristãos sendo atacadas, de muçulmanos, seja lá de quem for. Isso acontece frequentemente. Se você não tem o direito de se defender, que nos Estados Unidos você tem, o governo toma conta. Quem toma conta do poder nunca mais larga. Esse é o caso do Brasil. Quem está no poder hoje, graças a Deus existem algumas lideranças mais novas e até pessoas mais antigas que estão no poder mais minimamente, que estão começando a ter um pensamento pouco diferente de tentar mudar isso, mas ainda o Brasil é, em sua maioridade, socialista.
Tá? É um país socialista, tirânico, o governo tem artifícios de te censurar, o governo tem artifícios de tirar a sua liberdade de se defender, e o governo tem artifícios para tirar a sua propriedade, que é o terceiro ponto que eu quero chegar aqui, que você no Brasil praticamente não tem direito à sua propriedade, o governo pode fazer aquilo que ele quiser. Tá? O brasileiro não sabe o que é liberdade. O brasileiro vem para os Estados Unidos e fica abobado de tanta liberdade individual que você tem. Aqui nos Estados Unidos, você é preso depois de cometer um crime. O governo não tem o direito de assumir que você vai cometer um crime. Uma coisa que eu sempre discuto com policiais, com militares no Brasil, até às vezes nos Estados Unidos, é blitz. Blitz é ilegal nos Estados Unidos. Você não pode parar uma pessoa em nenhum lugar se você não tiver uma razão muito forte de estar parando a pessoa. Que você tem uma dica anônima ou você tem fortes indícios que está sendo cometido um crime. Senão, não pode. É um direito garantido. Quarta emenda da Constituição Americana. Tá? Se você ler as 10 emendas da Constituição Americana, que é a base histórica de tudo isso, você vai saber o que é liberdade. Tá? Você tem direito de ter sua liberdade de expressão, de religião, de se defender com armas. Você tem direito contra searches, illegal searches seria uma blitz ou uma revista ilegal. Tá? Isso pode gerar problemas até para a autoridade. A autoridade no Brasil tem muito poder e quando tiram o poder, tiram da forma errada, que é o caso dos esquerdinhas brasileiros, fazendo essa audiência de custódia e tem um monte de coisa. Eles fizeram tudo errado no Brasil. Hoje em dia, eu acho que a Constituição brasileira é um negócio, uma aberração, tá? É uma aberração, nunca vai dar certo aquilo, é uma utopia. E eu já fiz outros vídeos sobre esse assunto, mas voltando ao assunto, o brasileiro não tem a menor ideia do que é liberdade. Eu sei que eu vou tomar muito comentário negativo nesse vídeo, mas essa é a realidade. Se você morar 5 anos nos Estados Unidos, talvez você consiga iniciar a entender o que é liberdade. Tá? Outro dia, estava discutindo com alguém, isso é só para exemplificar, a pessoa estava falando, mas tem que liberar isso, tem que liberar aquilo. Aí eu perguntei, quem liberar? Quem liberar? Eu não entreguei meu direito para o governo. Liberar o quê? Liberar o quê? Quem liberar? Existe uma entidade maior que não seja Deus que vai liberar alguma coisa? O governo? O governo, aquele bando de corrupto que está lá, você acredita neles? Você acredita neles para cuidar da sua segurança pública, da sua saúde, de comandar a sua vida? Aquele bando bando de vagabundo que está em Brasília? É nesse pessoal que você confia? É esse pessoal que você está esperando liberar alguma coisa? Esse pessoal nunca vai sair de lá. Nunca vai sair de lá de forma pacífica, eles nunca vão sair de lá. Essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? E liberar o quê? Quem vai liberar? O corrupto de Brasília, os caras tipo Renan Calheiros, querem mais e mais e mais poder, comandar a sua vida. Entendeu? Esses caras não estão preocupados com a sua prosperidade, com a sua liberdade. E o pessoal esse pessoal de esquerdinha que é patrocinado pelas Farc, agentes do narcotráfico, você acha que eles querem a sua liberdade? Você acha isso? Entendeu? O brasileiro não tem a menor ideia do que é liberdade. Essa é a realidade. Tá? Essa é a realidade. Você passar algum tempo em um país livre, você vai começar a entender. E hoje em dia tem cada vez menos países assim. Tá? Eu só queria desabafar, pessoal, porque tem muitos comentários de pessoas que não têm, assim... Eu entendo o seu ponto de vista, porque eu já fui assim. Eu entendi o mundo de uma forma diferente. Eu achava que o governo tinha que controlar a minha vida no Brasil, porque eu fui criado assim. Entendeu? O governo não tem que controlar a sua vida. Pare de ser uma vítima, entendeu? E seja o ator da sua vida. O indivíduo é a coisa mais importante da sociedade, e não a sociedade. Não existe uma causa maior para tirar um direito de um indivíduo. Isso é a pior coisa que existe, mesmo por um motivo mais nobre. Isso vai te dar um tiro no pé no futuro da sociedade, quando você elimina direitos individuais a fim de uma causa maior. Tá? Isso é isso é usado sempre usado para passar leis, por exemplo, contra armamento, para aumentar impostos e seja lá o que for.
Esse aqui é só um vídeo longo de desabafo, eles chamam de rant aqui nos Estados Unidos, que você tem pleno direito de fazer quantos você quiser, porque aqui nos Estados Unidos existe liberdade de expressão, tá? A não ser que você ameace alguém, tá? Você tem o direito de falar absolutamente tudo que você quiser. É outro ponto. Mas tem que ter limite para a liberdade de expressão. Quem vai pôr esse limite? O governo? O governo vai... Primeiro limite que ele vai falar é não pode falar mal de mim. Tá? Então não pode ter um limite para a liberdade de expressão. Não pode ter um limite para a liberdade de expressão. Ela tem que ser plena. Cabe à sociedade gostar ou não daquilo, ignorar a pessoa, entendeu? Em caso de ameaça, sim, é isso, outra história. É um provável cometimento de um crime. Mas liberdade de expressão tem que ser plena. Liberdade de se defender tem que ser plena. Liberdade de religião tem que ser plena. Liberdade de propriedade individual tem que ser plena. E muitas outras liberdades individuais que nos Estados Unidos foram colocadas na Constituição e está escrito lá, só para lembrar governos futuros do que a gente está falando, porque são direitos naturais. Nenhum governo que é formado por pessoas tem direito, nenhuma outra pessoa tem direito de tirar a sua liberdade individual. Por que ele pode ter e eu não? Entendeu? Quem é um senador? Quem é um deputado? Quem é um presidente? Ele é mais do que eu? Não, ele não é mais do que eu. Ele é a mesma coisa e se bobear, ele é inferior a mim, um cidadão. Tá? Ele é inferior a mim, ele é meu empregado. Isso tem que deixar muito bem claro na cabeça do povo brasileiro. Isso é muito bem claro na cabeça do povo americano. Eles são nossos empregados. Esse é o ponto. Delegado, juiz, promotor, são nossos empregados. Desacato no Brasil é outra coisa absurda. Qualquer coisa é desacato no Brasil. Tá? O governo brasileiro tem artifícios para tiranizar o seu povo, judiciais, através da polícia, tem um monte de coisa errada no Brasil, tá? Não tô falando mal do trabalho policial, eu sei que vou tomar comentários negativos no negócio de busca e apreensão aqui, que eu acho um absurdo. Blitz é coisa de tirania plena, tá? É uma coisa de nazista, tá? Isso é a verdade. Não interessa o fim, é aquilo que eu falei. O fim pode ser nobre, mas você não pode atacar uma liberdade individual, porque isso vai escalar. O governo vai usar isso em algum momento para atacar seus adversários políticos. Tá? Hoje você pode estar no comando, amanhã talvez você não esteja. Desculpe, isso vai te morder no seu bumbum depois. É isso, pessoal, é só um desabafo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.